Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar sobre mais um livro da Zélia Gattai. Pois é, se você não sabe, eu já falei sobre um livro da Zélia Gattai aqui, que foi o primeiro livro que ela publicou, chamado Anarquistas, Graças a Deus. Vou deixar o link nos cards, caso você tenha interesse. Pois bem, gente, dessa vez a gente conversa sobre Città di Roma. Eu acho que é assim que pronuncia. Este livro da Zélia Gattai foi publicado em 2000, na época pela editora Record. E sobre o que é que ele fala? Vamos descobrir depois da vinheta. Bom, gente, o caminho da Zélia Gattai na literatura é um caminho de escrita das suas memórias, das suas experiências de vida, do seu rememorar, desse rememorar de eventos da sua família, do seu cotidiano. Ao todo, Zélia Gattai tem cerca de 12 livros de memórias. Na realidade, talvez a gente possa dizer que o seu projeto literário foi fazer uma literatura a partir da sua própria vida. Inclusive aí, como esposa de Jorge Amado, caso você não saiba. O livro Città di Roma, ele foi publicado, em 2000, como eu falei para vocês, e ele tem, assim, como já é característico da escrita de Zélia Gattai, uma linguagem leve, uma linguagem que lembra muito oral, que lembra muito cotidiano, talvez pelo próprio estilo, que é fazer a sua literatura a partir das suas memórias. E é curioso que no próprio livro a Zélia Gattai chama a atenção para o fato de que ela nunca foi muito de tomar notas das experiências que viveu, de escrever diários. Ela escreve a partir do que vem à memória, a partir do que ela lembra. E é especialmente a partir desse lembrar que ela consegue, ao mesmo tempo, recordar cores, sons, cheiros do seu passado. Há uma curiosidade sobre Città di Roma que foi percebido por uma estudiosa, Sheila dos Santos Silva, que é aí uma estudiosa da obra da Zélia Gattai. Ela percebeu o enquadramento editorial feito sobre esta obra em específico. Por quê? A primeira edição desse livro sai em 2000, pela editora Record, que até então era quem publicava os livros da Zélia Gattai, depois passa para a Companhia das Letras. Quando o livro é publicado em 2000 pela editora Record, a editora coloca na ficha catalográfica que se tratava de um livro de biografia. Já na segunda edição, publicada pela Companhia das Letras, a gente tem aí o qualificativo de autobiografia. Seja como for, eu acho que aqui não há espaço para esse debate, Nós fazemos uma coisa aqui mais amadora, não propriamente acadêmica. Temos aqui lampejos de memória da experiência vivida, dessa escrita em primeira pessoa, que tenta aí fazer com que o leitor perceba momentos da sua trajetória pessoal, intercalado, é claro, com o processo maior de mudanças por qual passava. A espacialidade na qual ela se encontrava, que era ali a cidade de São Paulo, mas também o Brasil, de maneira geral, e também as modificações e experiências vividas pela sua família. Exatamente. Aqui neste livro em específico, Zélia Gattai, ela vai contar a história da sua família materna e da sua família paterna. De como seus pais se conheceram, do porquê que eles saíram lá do porto de Gênova e vieram para o Brasil no final do século XIX. E é claro que neste rememorar, ela deixa brecha para pensarmos modificações na história do Brasil naquele momento. Isto porque a família do pai de Zélia Gattai, do seu Ernesto Gattai, eles saem da Itália com a intenção de viver uma vida melhor, numa terra que até então era prometida isso, que era o Brasil. Então eles saíram de lá num navio com cerca de 150 pessoas de diferentes classes sociais, projetos de profissões, melhor dizendo, distintas. E a ideia era que eles fundassem uma colônia experimental socialista no estado do Paraná, em terras doadas pelo imperador Dom Pedro II. Eles partem num navio chamado Città di Roma, daí o título do livro.
Inclusive, eles partem em fevereiro de 1890. Só que, em novembro de 1889, o Império cai no Brasil, né? É proclamada a República. Então, isso vai modificar um pouco os planos dessa galera quando eles chegam aqui. Inclusive, há detalhes da viagem, né? De como aquela viagem tinha dificuldades, haviam ali condições precárias de higiene, de acessibilidade àqueles tripulantes, muitas doenças. Inclusive havia um medo, né, de pegar uma doença que levasse à morte, porque naquela época os corpos eram atirados em alto mar. Quando a família dos pais de Zé Gattai chegam aqui, também é mostrada nas suas memórias uma outra característica do Brasil naquele momento, que era justamente esses imigrantes chegavam aqui para trabalhar nas fazendas de café, muitas vezes substituindo aquela mão de obra escrava que deixava de existir, aspas, aí, um longo debate em torno disso, em 1888 com a Lei Áurea. Mas se prometia de tudo para atrair esses imigrantes, pagavam-se as passagens deles até a fazenda, prometiam boas condições de trabalho e tudo mais, e quando eles chegavam ali na fazenda, não era nada disso, era tudo muito diferente. Eles tinham que pagar desde a passagem, de onde eles estivessem até a fazenda, trabalhar duro, colocar crianças para trabalhar desde cedo. Isso mostra que nós temos uma concepção de infância muito diferenciada naquele momento, né? Sobretudo infância para quem, né? Porque a infância para o filho de imigrante é trabalhar nas fazendas de café, mas a infância da elite brasileira naquele momento era estudar nas faculdades, inclusive nas faculdades europeias. Há outros dois aspectos que chamam a minha atenção neste livro, que é o gosto da Zélia Gattai pela leitura. Filha de Dona Angelina, a Zélia mostra como a leitura era um hábito constante entre as mulheres da sua casa. Sua mãe adorava romances. Da mesma forma, as suas irmãs mais velhas, Wanda e Vera, também eram adeptas ao gosto pelas palavras. Wanda gostava mais de poesias e Vera de romances. E há um outro aspecto aqui que também permite pensar outro episódio da história política do Brasil, que é justamente o fato do pai de Zélia Gattai ter sido considerado comunista, ter participado de congressos, de comícios da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que é uma organização que surge em 1935, com propostas desde reforma agrária, garantia de amplas liberdades democráticas, constituição de um governo popular, mas, sobretudo, eu acho que a gente pode dizer que um dos maiores, se não o maior objetivo da Aliança Nacional Libertadora era combater o fascismo. E naquele contexto, né, o pai de Zélia Gattai vai ser considerado comunista, ele vai ser preso e, inclusive, a família sequer vai saber onde ele estava preso. Isso se agrava muito em 1937, quando nós temos a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Então, esse momento do livro também é alusivo para pensarmos as dificuldades impostas, né? A opressão e a falta de liberdade que acometia o Brasil de modo geral diante do Estado Novo getulista. Bem, gente, essas são as minhas impressões sobre Città di Roma, da Zélia Gattai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, assina o sino das notificações, dá um ok e me segue no Instagram. A gente conversa no próximo vídeo do Pretérito Imperfeito. Até mais, um grande abraço.